Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Aqui é mais um Ineditados. Hoje, iniciando com o CCNE, o Centro de Ciências Naturais e Exatas, que está na nossa agenda de 2023. Hoje é o primeiro programa já contemplando a agenda nos meses letivos. Então, você pode esperar muita promoção junto na nossa livraria, no nosso site. E durante esse mês de abril, CCNE com frete grátis no site e descontos especiais lá na nossa livraria, que fica perto dos Correios. Aqui na 107.9, vamos hoje falar com o professor Adriano, nosso autor, nosso conselheiro, que vai contar um pouquinho das experiências dele na vida, na UFSM, como é que se aproximou aqui da nossa universidade e qual a experiência dele dentro da nossa editora como autor. Então, professor Adriano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Não sei se já posso te dizer a minha vinda para o UFSM. Né? Não, vamos começar então já. Então, vamos começar chegando, vamos lá. Primeiro, tua graduação em matemática. Como é que foi essa aproximação? E eu já vou te fazer uma provocação, que é a seguinte. Fala-se muito hoje nas licenciaturas que estão... um certo número de alunos que é cada vez menor, busca determinados cursos, e aí a gente escuta falar na física, na matemática, na química. Conta para nós como é que foi a tua experiência de escolha, de graduação, as coisas que tu te recorda como marcantes, talvez, para essa escolha. E se tu percebe hoje essa diferenciação, as mudanças, né, do cenário da tua graduação para hoje. Bom, a minha aproximação para a Universidade Federal de Santa Maria se deu pela medicina. Na realidade, o meu ingresso, meu primeiro curso escolhido era medicina. Para variar, levei bomba, óbvio, né? A gente vem do interior, muito fraco. E como segunda opção, fiz matemática, hoje, o UFN. Uhum. E a UFN, que era a antiga Faculdade Imaculada Conceição, né? A antiga FIC, carinhosamente chamada de FIC. E passou-se um ano e até o próximo vestibular eu já tinha desistido da medicina e já tinha ficado com a primeira opção para mim como a matemática. Uhum. E adorei o curso, gostei do curso, sou licenciado em matemática e física pela FIC, a UFN, a qual recebeu nota máxima no curso de matemática essa semana, a UFN. E então essa minha aproximação se deu por aí. Então, no primeiro momento, não vim para a Federal. Daí, no segundo momento, após formado, eu me inseri num curso de pós-graduação, numa especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, do Departamento de Estatística. O curso vigora até hoje, sempre temos bastante procura. A professora Luciane é a coordenadora do curso agora. Eu observei que tu dá aula em 4 PPGs, né? Sendo a especialização. Sim. E outros 3 mestrado e mestrado e contábeis, administração e mestrado em engenharia de produção. Isso. E doutorado em engenharia de produção. E aí, então, eu comecei lá pela estatística, depois fui fazendo no meu mestrado, no meio do meu mestrado abri o concurso para professor, resolvi arriscar, eu e mais alguns colegas, consegui obter êxito e estou aqui por 32 anos já. Sim, eu percebi ali também na tua pós-graduação, tu fizeste viagens, né, doutorado sanduíche, teve a experiência em Texas, né, em Lisboa. E como é que foi para ti, como tu disseste, né, menino do interior que vem para cá e daí começa a galgar esses espaços, né? A ver essas oportunidades, como é que isso surgiu como oportunidade para ti na época, como é que isso te afetou enquanto estudante? Na realidade, um curso de especialização, que foi o primeiro que eu tive contato com a pesquisa, é bem desafiador, por causa que é uma coisa que há 30 e poucos anos atrás nós não tínhamos internet, não tinha todas essas facilidades. Exato. Então era uma coisa bastante desafiadora e eu acho que a curiosidade move muito a gente a... O que estão fazendo? A gente está estudando isso aqui, mas e no outro lugar? Em Florianópolis fazem o quê? Fora do Brasil fazem...
fazem o que estão trabalhando, o que tem de novidade de pesquisa. Então, acho que isso foi a grande mola propulsora para eu seguir estudando. Bom, eu depois do meu mestrado em Engenharia de Produção, fiz o doutorado em Engenharia de Produção e aí eu consegui uma bolsa. E aí eu fui para o Texas, era a 5ª melhor universidade na época, Texas A&M, fiquei lá 1 ano pesquisando com família, filho pequeno, ralando lá, com inglês meio ruim, mas já tinha passado no TOEFL. Então, foi toda a família lá para estudar, teoricamente, acaba sendo uma experiência para todo mundo, né? É, porque todo mundo evolui numa empreitada dessas, por causa que tu tem que acabar te virando um outro país, trabalhar com moeda diferente, filho pequeno para criar. Mas o saldo é muito positivo e eu encorajo que quem tiver oportunidade, que saia. A minha ida para Lisboa, no pós-doc, daí já não foi tanto em função de escolha só minha. Os filhos já estavam crescidos e aí eu escolhi lá por causa da língua. Então, eu tive aceito em outras 5 universidades e a opção foi por lá, por causa que um filho estava na 4ª, outro na 7ª, conseguiram seguir estudando, conseguiram passar de ano, então foi bem vantajoso. Outra experiência extremamente positiva. E com relação, né, nós conversávamos aqui, esse teu interesse pela matemática, né, foi algo que acabou meio que se revelando, porque talvez lá no primeiro momento isso não fazia tu brilhar os olhos, vamos chamar assim. Na realidade, o que me atraiu na matemática, eu disse assim, eu não consegui passar no vestibular de medicina, então eu vou estudar uma coisa que seja realmente muito difícil para eu adquirir mais conhecimento. Só que realmente tu não, ou matemática, ou realmente tu leva a sério e estuda, ou tu na primeira álgebra tu fica, e no primeiro cálculo tu fica. Só que no final desse 1 ano eu acabei tomando gosto pela coisa. Então aí eu já estava, aí eu botei os pesos na balança. Eu já estou 1 ano do curso, eu já estava me saindo relativamente bem. Não era o top de linha, mas estava relativamente bem. Eu digo, bom, não vamos mexer no time que está ganhando, né? E aí fiquei. Então, teve um certo pragmatismo aí dessa escolha, né? Sim, foi meio que mensurado as duas coisas. Tanto o aspecto positivo e negativo. E outra coisa, fazendo faculdade, se tu quer fazer um curso difícil, que na minha época era o vestibular, tu não tem aquele tempo demandado que tu necessita, né? Então, ou tu te dedica... Acabei me dedicando mais à matemática já e ficou... E me dou por satisfeito, assim, não... Sim, uma carreira super profícua. Não me arrependo em nenhum momento. Que bom, é interessante porque a gente recebe aqui vários convidados com diferentes histórias. E tem gente, desde pequeno eu já tinha um olhar diferente sobre tal assunto, isso já me motivava. Teve outros que tiraram no cara ou coroa, porque estavam em dúvida entre 2 cursos e disseram, poxa vida, é letras ou geografia, tipo, né? São diferentes. Então, o que faz? Cara ou coroa e vamos lá, né? E deram certo, quer dizer, é interessante porque isso traz diversas visões, né? Ah, sim, com certeza, né? A gente vai evoluindo e vai tendo as opções, as escolhas, né? Talvez na época, não sei se essa foi a melhor opção, mas é uma opção que me satisfez. Eu não tenho, uma mágoa de não ter feito medicina. Sim, jamais. Tu é uma pessoa realizada na escolha. Sou muito realizado profissionalmente. Claro. E tem uma coisa, minha mãe era professora, minhas irmãs são professoras, quase toda a família é professor. Então, eu acho que não deu um migué no destino aí e virei professor também. Sim, existem situações, eu me reconheço um pouco nesse aspecto. Eu tenho família de professores e daí eu chegava em casa e às vezes via minha mãe comentando coisas, professora do estado, meu pai levando o trabalho para fazer em casa. Eu pensava, nossa, uma coisa que eu não quero ser é professora. Aí estou eu aqui fazendo doutorado em educação e daqui a pouco eu viro professora. Né? E em outros momentos já fui docente voluntária, eu exercito a minha docência em outros formatos, mas tem coisa que não adianta a gente tentar dar um migué, não vai. E tu é também membro do nosso comitê editorial, né, representando o CCNE, e é um autor nosso, que nós temos o Técnicas Multivariadas Exploratórias, que é um dos nossos best-sellers. A gente tem sempre uma procura muito interessante sobre o livro. E aí a gente acho que vai ter que dar um passinho até atrás do título, porque o teu trabalho
ele, né, a gente vai ter alguns conceitos aqui, né? Sim. Então, o teu trabalho é basicamente com estatística e, nesse caso do livro, no software estatística, que é, né, já é uma outra coisa. Então, como é que a gente pode falar aqui para os nossos ouvintes de uma forma mais abrangente das aplicações que a estatística tem no nosso dia? Eu percebo que a gente tem usado cada vez mais, inclusive no serviço público, portais Sim. da universidade. Então, como é que a gente pode se relacionar? Vieses que talvez a gente possa encontrar de algum tipo de correlação que é feita que talvez fuja um pouco daquilo que seria vamos chamar assim, de uma estatística mais comprometida. Fala um pouco para a gente desse conceito e dessas aplicações. Na realidade, a estatística está para como foi a matemática um tempo passado. Era um bicho de 7 cabeças, né? Que ninguém entendia a matemática. Hoje já está todo mundo sedimentado com esses conceitos. E a estatística está ocorrendo um letramento em estatística. As pessoas estão se acostumando a trabalhar com estatística, estão se acostumando a analisar dados estatísticos. Muito no passado, só se achava que estatística servia na época da eleição para ver qual era o candidato que ganhava ou que perdia. Sinônimo da Ibope. Ou provavelmente teria sucesso na candidatura, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente olha, primeira coisa, para o índice estatístico para ver o que está acontecendo. As aplicações da estatística é muito ampla. Então, a gente tem aplicações no agronegócio, a gente tem aplicações na indústria, na economia. E estas aplicações, elas geralmente sugerem algum modelo. E esse meu modelo vai me trazer o que eu desejaria que acontecesse para eu obter o sucesso. Então, quando eu tenho um índice, pegar um índice do agronegócio, quando eu tenho um índice de 0,73% de desfrute, isso significa que 73% da minha produção, do que eu produzi, eu posso vender e vou manter meu capital de bovinos no campo. Então, essa é uma aplicação. Só que se eu falar essa minha aplicação para alguém que seja da área de outra área, não vai entender. Então, a gente precisa ter um treinamento para entender essas estatísticas dentro das suas áreas de aplicações. E eu noto que as pessoas estão trabalhando muito bem com isso. Desde quando eu for comprar alguma coisa pela internet. Eu já olho a avaliação, já olho a rejeição do produto, a aceitação. Então, porque eu estou focado naquilo ali. Talvez se eu pegar um índice econômico eu não consiga fazer aquela avaliação, mas eu não estou inserido ainda. Mas as pessoas já estão procurando e já estão sabendo fazer isso. Muito bem. Então, assim, é uma coisa que é uma ciência relativamente nova, posso dizer que é uma ciência. Muita aplicação, muita evolução e hoje em dia quem não trabalhar com estatística está fadado a ter uma derrota. Tanto é que agora já tem aulas de estatística nas escolas. Tempo atrás era só escolas particulares, agora escolas do estado já tem. Então é um campo muito vasto. Nós temos um curso de estatística de graduação na universidade, curso noturno, tem procura, mas como todo curso que envolve cálculo, matrizes, álgebra, é um curso inicialmente difícil, mas tudo aquilo que tu te apaixona, tu faz com prazer e consegue resolver, né? Eu percebo que também vamos chamar assim, essa apropriação, ela vem ocorrendo em função de um certo acesso que está se tendo a dados que se tornam públicos, as plataformas que fazem correlações e automatizações das mais variadas, coletando dados, que nós mesmos inserimos nos sistemas e, às vezes, sequer sabemos, né? Porque existe toda uma plataforma informacional que vai fazendo essas coletas de dados à medida em que a gente usa os programas e essas plataformas. E está acontecendo também uma... Eu não sei se democratização seria o termo mais correto, mas da parte gráfica, de transformar esses dados em uma visualização amigável. Sim. Na forma de colocar para conversar, porque às vezes, sei lá, é uma fórmula, algo assim, que não é tão simples de apreender. Mas aí isso é disponibilizado de uma forma mais gráfica e enfim, fica mais amigável à leitura daqueles dados, né? A nossa universidade tem uma plataforma bastante interessante, que eu acho que é o FSM em Números, Sim. que traz uma série de correlações que é possível marcar determinadas variáveis. Quantidade de aluno o mais básico, quantidade de aluno que entra e que sai de um curso.
né, por ano, ou pós-graduação. E isso faz com que a gente visualize esses números de uma forma a entender essas possibilidades. Quer dizer, eu estou crescendo, estou diminuindo. Eu trabalhei durante 14 anos em um PPG, né, um programa de pós-graduação. Então, outras plataformas institucionais solicitavam da gente essas informações. E a gente consegue fazer adequações de comportamento ou de estratégia para melhores resultados, né? Prospectar resultados de crescimento. Perfeito. Só voltando um pouquinho no livro, na parte de análise multivariada. A parte multivariada, em 1901, já existiam trabalhos escritos sobre multivariada. Em 1980, a gente começa a observar o surgimento de artigos com gráficos, com figuras. Sim. E hoje em dia se ocupa muito, tanto é que essa disciplina, nos 4 pós-graduações, é ministrada essa disciplina. Então, o que aconteceu? O que acompanhou a teoria da análise multivariada foi a evolução computacional. Então, hoje a gente consegue traçar gráficos extremamente informativos e extremamente atraentes, aqueles gráficos. Então, o que acontece? Como é multivariado, eu consigo analisar várias variáveis simultaneamente. Então, o que se fazia, eu observava uma única variável. Eu quero saber o quanto que eu vou gastar no final do mês no supermercado. Hoje em dia, não. Com essa coleta simultânea e que eu faço, crio um banco de dados, eu consigo verificar o produto que tu compra, qual que tu mais compra, qual é a marca que tem maior demanda, qual é a preferência por uma cerveja que eu uso no final de semana, qual é o tipo de carne que eu compro, o que eu compro de alguma coisa que não está ligada à alimentação, mas a lazer, qual é o meu consumo em lazer. Então, assim, eu tenho um banco de dados enorme. Então, com essa massa de dados, a gente consegue trabalhar, consegue disponibilizar e a gente consegue tomar medidas assertivas. Não é por acaso que chega Eu, quando eu morava nos Estados Unidos, fazendo parênteses, chegava muito folheto para mim com brinquedo de criança. Naquela época já existia isso lá, só que era via jornal, né? Que o Sam's Club mandava. Então, o que acontece? Eu tinha criança, minha propaganda de brinquedo, de fralda, e eu disse, mas que interessante isso. E o meu vizinho recebia outro jornal com outros produtos em oferta. Sim. E é o que a gente usa hoje aqui. Só que agora a gente tem grandes computadores fazendo tudo isso para nós, né? Está lá na nuvem, depois a gente chega já sabendo. Ou seja, a gente está todo instante traçando o perfil e aglutinando esses perfis semelhantes para a gente fazer uma oferta ou para oferecer algum produto. Então, a evolução não é só da teoria, né? É a evolução computacional. Então, e a facilidade que a gente tem na palma da mão com o celular, né? Então, a gente tem no celular a mesma informação que eu tenho no laptop. E isso, por trás de tudo isso, que eu quero dizer é que tem alguém que fez um cálculo, né? Alguém fez um cálculo. Era feito manualmente, era... Exato. Então, a gente não tinha tanto isso. O que se é ocupado muito em fraudes, né? Como é que eu vou detectar uma fraude? Eu tenho um perfil. Se a pessoa se encaixou naquele perfil, eu já tenho um alerta, né? Então, assim, tem trabalhos maravilhosos e se a gente for a fundo verificar, é uma estatística que tem lá por trás. O que o consumidor, o leitor vai ver? Vai ver uma informação num gráfico, um resultado, que é o que interessa para ele. Ou seja, cada um faz a sua parte. No final, tudo fecha, né? Então, o ganho que se tem de tempo, de economia, ganho de dinheiro também é muito importante, porque o dinheiro é o que otimiza, move, né? Né? É o que otimiza. Tu quer otimizar a tua produção, tu quer otimizar a tua fazenda, tu quer otimizar a tua aula, tu tem um foco, né? O que é? Eu quero rentabilidade, eu quero lucro. Então, a gente tem toda uma gama eu costumo chamar de ferramentas, né? De ferramentas para eu utilizar e essas ferramentas serão úteis para determinadas áreas. Então, eu acho, por isso que... eu tenho certeza que é uma das coisas que eu gosto de trabalhar com estatística é por causa disso. E daí, agora falando no software estatística, existem outros... Como é que ele funciona em termos, assim, não técnicos? Mas por que a escolha dele? Existem outros similares? Sim. Às vezes gratuitos? Vários. Que, na realidade, esse material, quando a gente escreveu primeiro, foi um caderno didático que eu e a professora Lorena... Ele tem uma característica bem de livro didático, né? Uhum. E naquela época era o software que nós tínhamos licença para usar. Tem a licença, existe até hoje na universidade, para o departamento de estatística, era o software oficial que nós tínhamos para usar.
Naquela época nós tínhamos um caderno didático que qualquer um pode baixar da internet. Não é que nem o livro. O livro ele vende bastante, que tu diz que é um best-seller, por causa que ele está além do passo a passo, tem outras técnicas. O Estatística é um software caro, é um software pago, que a universidade tem a licença para utilizar. Hoje em dia tem vários softwares que fazem a mesma coisa que ele faz. A gente tem um software livre UR, tem Minitab, tem SPSS, tem vários outros softwares que fazem a mesma coisa. Nós, por garantia nossa, como é um livro que a gente usa nos pós-graduações, o software é o liberado para a nossa universidade. Quando nós tivemos o bom senso de usar o Estatística. Nós já temos uma versão que nós estamos trabalhando para disponibilizar via web as rotinas no R, que é um software livre. E aí tu vai ali e vai fazer sem custo nenhum. A vantagem é que o Estatística agora lançou uma versão estudante que tu pode baixar sem custo nenhum. Então tu consegue trabalhar perfeito. Então, inclusive nas aulas, não é cobrado que seja no Estatística. O que me interessa? O que me interessa é que tu saiba rodar os dados e fazer a tua análise. Porque a análise é rica em informações. Então, se tu vai fazer segmentação de mercados, lançamento de produtos, independe do software que tu vai usar. O que interessa para nós é como eu vou interpretar aqueles resultados. Então, não é um software fixo. Ele é fixo por causa da data que foi escrito. É uma referência, né? E na época era o software que era mais utilizado. Tem o Python que também faz também. Ou seja, o software é uma máquina de calcular, né? E a pessoazinha que está lá digitando os códigos-fonte tem que saber muito bem, né? Para dar resultado igual. Todos vão dar o mesmo resultado. E essa questão interpretativa, tu diria que tem um certo feeling do analista saber o que... botar um olhar ali sobre o que escolher? Eu acho o seguinte, a gente não pode se aventurar naquilo que a gente não conhece. Então, se eu estou dando uma aula para contábeis, para administração e para engenharia de produção, são conteúdos, a teoria é a mesma, mas a visão que eu tenho que ter é completamente diferente. Se eu pegar um economista analisando o banco de dados e pegar um engenheiro de produção, a visão é diferente. O nosso olhar é treinado para aquilo que a gente aprendeu na graduação. Então, assim, se eu... porque na real, nós vamos nos especializando naquilo. Eu li o primeiro artigo, li o segundo, rodei os dados. Hoje, inclusive, eu dei aula sobre isso. Então, o que acontece? Eu vou tendo um feeling daquilo que eu estou fazendo. Eu já tenho um pressentimento do que vai acontecer. Quem vai me dar comprovação se realmente é a análise final. Mas eu já tenho um resultado pré-elaborado do que seria. Então, eu posso aplicar na parte de controle de qualidade, num chão de fábrica, numa indústria, que talvez a pessoa da contábeis não vai enxergar isso, vai enxergar custo, vai enxergar outras coisas. Então, se eu pegar, por exemplo, para fazer seleção de touros, de classificação de sêmen por análise multivariada, eu consigo fazer. Vou ter ótimos resultados, mas com certeza não é qualquer pessoa que vai conseguir analisar. Então, esse feeling não é que ele surge do nada. Ele surge porque eu vou me tornando conhecedor da técnica, daquele assunto. Vai ficando cada vez mais rebuscada a minha escolha, inclusive das variáveis. Então, no caderno didático, a gente tem vários exemplos, inclusive na parte de botânica, na parte de lavouras, que é com técnicas que a gente, claro, que teve que recorrer a pessoas especializadas para nos auxiliar na interpretação. Então, essa evolução científica que a gente vai tendo, isso é bem importante, por causa que eu digo para os meus alunos, quero escrever um artigo de multivariado. Eu digo, ok, então tu vai escrever umas 10 versões, porque tu começa do básico, né? E vai evoluindo. Isso que é o gostoso. Claro, o primeiro é muito difícil tu fazer uma análise, o segundo nem tanto, e depois tu vai tendo o know-how de conseguir fazer, né? Tem um repertório, né? Tem um repertório, e por isso que tem que ser dentro da tua área de atuação, né? Eu não posso pegar e desfocar, eu tenho que sempre manter o meu foco. E, se bem aplicado, traz excelentes resultados. E a própria capacidade de, já que tu está em tantos cursos diferentes também, de, vamos usar o termo assim, virar a chavinha para o tipo de foco que está sendo pedido em uma formação, em outra. Porque é aquela coisa, a análise fria dos dados, ela existe.
E Existe, o software vai dar em alguma medida. Mas eu já ouvi falar nas tais das correlações espúrias. Sim. Que é quantas pessoas de camisa vermelha que compraram carros pretos. Ok, para que eu preciso saber disso? É possível fazer, mas o que isso me acrescenta na vida? Eu vou ter que confessar o seguinte. Minha formação é toda em engenharia de produção, embora sendo matemático e físico, toda a minha evolução e a especialização em estatística me ajudou muito na época e me ajuda até hoje, porque eu sou professor lá no curso. Mas quando eu fui para a administração e para as contábeis, eu te confesso que eu apanhei um pouco, por causa que é um outro olhar. Então, no momento que eu estava trabalhando com indústrias, com coisa, para resolver alguns trabalhos, tu passa a trabalhar com empresas, com balancetes. E a complexidade é cada vez maior também. E aí tem um emaranhado de variáveis que tu tem que ter o domínio para te interpretar. Então, eu já sentei com o orientando para me explicar o que significava aquela variável, no que ela interferia na outra, qual é o impacto em todo o sistema. Se eu não conseguir entender o problema, eu não vou conseguir auxiliar ele. Então, é uma coisa bem difícil. Agora, digamos que já estamos mais aclimatados, já dá para respirar. Mas o início é difícil. São como pequenas engrenagens, né? Em que mexendo vai afetar num grande momento lá adiante, né? Claro que a gente tem a experiência, né? Tem o domínio de técnica, tem tempo, então a gente pega muito mais rápido. Mas a análise em si é diferenciada, né? Eu também tenho algumas percepções assim de momentos da vida que a gente consegue organizar determinadas coisas olhando prospectivamente. Quer dizer, se eu já consegui mexer em alguma situação anterior, agora eu consigo replicar isso de uma outra forma, em um outro contexto e conseguir uma experiência. É um resultado, são os nossos aprendizados da vida, né? Então, muito do repertório da vida da gente também, para fazer essas correlações, são da nossa própria experiência. Eu fico imaginando dentro de um circuito de engenharia de produção, por exemplo, em que, às vezes, a gente fala também em receitas, né? A pessoa, como é que a fulana consegue um resultado tão bom numa determinada receita? Aí tu vai perguntar para ela, eu faço assim, faço assado. Mas para lá do lado e ver cada passo que ela faz. Porque ela mexe mais para um lado, mexe para o outro, coloca para aquecer, ou bota para refrigerar, e o resultado é diferente porque a pessoa esteve ali junto para analisar. A gente, ali na editora, nós temos vários processos, né? A editora, nós temos ali nós temos até um programa aqui que é o do ciclo do livro, em que a gente destaca um pouquinho mais cada etapa do livro. E muitas vezes nós temos e-mails que chegam de terceiros dizendo eu gostaria de ter esse padrão de qualidade no meu livro. Só que eu já tenho o meu livro pronto. Como é que eu envio para vocês, pulando essas etapas? Aí a gente fala para a pessoa, se você quer garantir a sua qualidade, que você preza tanto, básico, né? Comece do começo. Faça a submissão como todo mundo faz. Então, bem isso. É muito importante saber essas etapas e ter isso marcado de uma forma a garantir um resultado final. Não é que vai sair sempre igual, mas existe um padrão desejado, né? Um norte desejado. E vamos falar então um pouquinho mais aí dessa tua experiência como nosso colaborador também lá na editora, né? Sim. Participando das leituras, dos materiais. Tu tá trabalhando lá junto da editora como conselheiro desde quando? Olha, mais ou menos, assim. Eu acho que faz uns 10 anos. Não, por aí, faz um tempão. Uns 8 anos, eu acho. Foi do mandato do Daniel, coronel, que repetiu, e agora do Enéas. No início, é muito desafiador, porque nem sempre tu vai pegar o livro para ler, a obra, que é exatamente da tua área. Então, tu vai pegar áreas correlatas para analisar. E tem obras que te exigem mais de uma leitura. E tem obras que tu diz assim, tomara que essa obra caia para eu ler. Sim. Então, o que acontece? É um processo que tu tem que ter disposição, porque geralmente cai 1 ou 2 obras por mês, ou às vezes passa mais, às vezes dá o acúmulo de obras para ler. Não é que tu vai corrigir a obra. O teu olhar
é para ver se realmente é uma obra que mereça seguir à frente. Claro que a editora dá todo um suporte, a gente já recebe o percentual de plágio, tem uma planilha que nós temos que preencher e que guia a nossa leitura, e isso facilita bastante. A maioria das obras são obras todas cunho científico, né? Mas que tem umas que são que a leitura é muito agradável. Eu sou muito ligado à parte rural, então eu tenho esses dias e eu tenho cópias dos livros depois de editados, Animais do Rio Grande do Sul, Árvores, e coisa assim. São livros prazerosos de ler e tu tem a oportunidade ainda a última obra que passou foi sobre o Jardim Botânico. Sim. E eu li a obra e dei a ideia, quem sabe a gente faz um caminho itinerário, tu lê a obra, vai passar a identificar tal árvore. Fui lá na minha casa ver a árvore que eu tinha, o que era. Então, assim, é uma coisa que te enriquece culturalmente, porque tu fica sabendo de várias coisas. Claro, ocorre o caso de tu pegar uma obra que é da matemática, que é uma onda integral derivada, tu vai demorar mais tempo para ler, tu vai ter o mesmo rigor. Então, eu acho que é uma evolução. O primeiro ano que tu fica na editora, não é que tu fique com um cestro de avaliar, mas tu fica sempre te perguntando, será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou avaliando certo essa obra? Será que se eu renegar, não quiser essa obra, será que eu não estou sendo muito exigente? Mas depois tu consegue entender o patamar do nível da editora, das obras, o que a editora quer. Tu fica pensando que a pessoa no outro lado vai pegar a obra para ler, que faltou colocar exercício, faltou colocar exemplo, faltou melhorar figuras. Então, é um trabalho que a gente já recebe no e-mail, tu já vai começando a ler para dar tempo, às vezes é mais de uma obra. Então, é um trabalho muito bom. Eu gosto, é uma coisa que gosto de fazer, nós temos uma reunião por mês ali, última segunda-feira do mês, então todo mundo já sabe, e troca de experiência com os colegas, porque as revisões são sempre aos pares, né? Tu sabe que é da editora, mas o pessoal que está nos escutando talvez não, né? Então, as revisões são sempre aos pares. Eu já consegui fazer uma estatística que eu acho que tem umas 2 obras que as 2 revisões não fecharam, que as avaliações não fecharam. Isso sem conversar com outra pessoa. Então, assim, é um bom feedback, porque então tem um alto nível de concordância. Então, quer dizer que 2 pessoas, sem se conversar, conseguem atribuir a mesma avaliação. Claro que não é os mesmos pontos que abordam, mas se consegue mandar para uma etapa subsequente, que é para os avaliadores externos, ou voltar para o autor, então já é um amadurecimento. Então, é muito bom. Eu gosto de frisar sempre que o objetivo é aprovar todos. Né? Sim, a questão avaliativa, ela não é para... Não é punitiva, né? Não é punitiva. Não demérito alguma coisa, pelo contrário, é para qualificar ainda mais o trabalho, para trazer coisas que vão trazer valor, né? Agregar valor a uma obra que está sendo constituída. Então, esses olhares também, às vezes algumas pessoas nos questionam sobre os prazos, porque algo está demorando muito, e se eu fosse para uma outra editora já teria sido mais rápido. Mas nós temos todo esse rigor de passar pelos nossos conselheiros e depois escolher pessoas que tenham afinidade com o tema também, para que tenham justamente um olhar crítico, mesmo que seja de uma área afim, às vezes não é bem específico, mas que tenha uma publicação, tenha uma atuação naquela área para poder trazer valor. Realmente, eu acho que existe o comprometimento, né? Então, o compromisso nosso ali é melhorar aquela obra. Por isso que, às vezes, ela retorna para o autor. E não é porque o autor fez alguma coisa errada. Às vezes, tu conhece muito de um assunto e tu deixa de explicar tanto ele. Mas é um livro que eu estou produzindo para graduação. Então, merece um exemplo. Merece colocar um código que tu usou para programar isso aqui. Então, volta para o autor. Se o autor tiver persistência, fizer, volta para a gente avaliar de novo. Se o autor fez as mudanças, vai para o avaliador externo. E o processo, ele é demorado, mas a gente tem agora nós temos um volume, desde a época do Daniel, nós sempre tivemos um volume bem alto de produção. E vale salientar que a editora participa de quase todos os lançamentos, feira de livro, ela está sempre envolvida, vai a Porto Alegre, então tem uma demanda bem grande. Então, e o comprometimento que eu falo dos avaliadores internos
é que a gente disponibiliza aquele tempo para ir ali, para ler a obra no final de semana, às vezes em casa ou coisa, então a gente tem sempre o que fazer. E o bom é que tu tá informado de tudo, né? Tu entende de tudo que é a área um pouco. A gente tem um grupo bem coeso, realmente muito comprometido de avaliadores, e fazemos, às vezes, os nossos encontros, né? Para que a gente possa justamente se encontrar e se conhecer. Nós temos agora os nossos... agora para a Feira do Livro de Santa Maria, né? Que já acontece no mês que vem. Fim do mês agora, dia 28 de abril, inicia a feira. Nós vamos fazer alguns lançamentos dos chamados textos introdutórios, que são materiais justamente com foco inicial, início de graduação, foco primeiro semestre. E nós tivemos várias submissões e justamente esse case, esse exemplo que tu citaste da gente ter que chamar o autor e dizer, olha, detalha um pouco mais isso aqui, seja gentil com o teu leitor, que às vezes está ali... com toda a emoção de um primeiro semestre e tal, nunca viu. Nunca viu isso, está vendo pela primeira vez. Sim. Então, de realmente trazer uma certa condução, porque uma outra demanda que nós temos é de pessoas que encaminham seus TCCs, né, seus trabalhos de conclusão de mestrado, às vezes nível doutorado, que já começam o diálogo de um ponto talvez um pouco mais avançado, porque estão falando com seus pares. Exato. Né? Estão dialogando, daí acaba virando uma conversa muito endogênica, né? Muito elitiza o texto. Então, às vezes a gente recebe um material que é a tese. A pessoa muito pouco alterou, mas ela já está considerando aquilo ali como um livro adequado para ser submetido como livro. Aí a gente precisa retornar para a pessoa dizendo, olha, não estamos dizendo que o teu material não tem valor de forma alguma, mas a gente precisa ampliar essa conversa, né, para fora, para um grupo maior, porque imagina isso numa prateleira, numa livraria, literalmente qualquer um pode se interessar e resolver levar para casa. Tu quer que a pessoa goste da leitura ou tu quer que ela comece e não termine? É que, na realidade, a pessoa tem que se dar conta que no livro nós temos uma possibilidade maior, uma liberdade maior de escrita, né? Numa tese, a gente não tem essa liberdade. A escrita é completamente diferente. Então, num livro, se eu conseguir dar exemplo, puxar para a realidade, mostrar por que acontece, então... facilita. Eu revisei textos introdutórios da química, estava muito bem escrito o material, voltou para os autores, só por detalhe de numeração de equação, coisa assim, mas o que eu fiquei pensando? Se eu pego aquele material, sair de segundo grau, vou pegar aquele material, eu digo, tá, e qual equação que eu vou pesquisar? Então, o avaliador, ele se coloca um pouco no lugar do leitor, para onde que vai? Qual é meu público para textos introdutórios? Quem é meu público para um livro de multivariada? Então, qual é meu público para um livro das agrárias? Então, isso que é o gostoso de fazer o trabalho, né? A gente tem que ficar se colocando e lendo sem perder o rigor da escrita, porque a escrita ela não pode perder o teor dela, mas eu posso abordar o mesmo assunto de várias maneiras. Então, é isso que o livro nos permite fazer. Numa tese, num artigo científico, numa dissertação, eu não posso fazer isso. Além da banca me dá uma surra, né? De questionamentos. As normas também, existem normas. Eu tenho normas, tem a BNT, tem coisa. Então, isso aí facilita muito. Então, até um exercício de empatia dá para se dizer que é feito durante a análise do livro. É porque, assim, o que a gente observa nas reuniões? Todos os relatores, nenhum tem um discurso de reprovar uma obra por ela não ter rigor. Primeiro, ela é aconselhada, volta para o autor, para ele inserir algumas coisas para deixar o texto mais claro. Claro, uma obra ela só vai ser rejeitada se o índice de similaridade for muito grande. Então, aí... E também, às vezes, não é um erro. Às vezes, o autor já escreveu algum outro artigo, já escreveu algum outro livro e vai bater o nível de similaridade. Mas nenhuma obra é reprovada porque, não está pobre o texto, é isso. Porque a editora tem as linhas de pesquisa. Então, quando eu vou submeter, eu já tenho que submeter dentro daquelas linhas editoriais. Então, automaticamente, ele já vai sendo guiado, né? Aqui nós estamos iniciando, né, hoje, com o mês de abril, o primeiro mês letivo da nossa agenda.
Então, nós começamos com o CCNE e, na sequência, vai indo por mês uma área, né? E só pulando o que seriam os períodos de férias. E foi uma forma também que nós tivemos de organizar os lançamentos e toda a estrutura, porque nós queríamos, em certa medida, publicizar ainda mais os nossos produtos, que são produtos culturais, né? Então, quando a gente fala agora, por exemplo, né, que estamos em abril fazendo o CCNE, as pessoas podem ir na nossa livraria e ter acesso a descontos. Os nossos estudantes e professores, que normalmente já têm um desconto na livraria, conseguem frete grátis pelo site e outros acréscimos de facilidades, né? Para que a gente conseguisse dar uma espécie de retorno, quase como um agradecimento, durante o ano inteiro para toda a comunidade acadêmica, para promover também essa circulação de saber. Porque aí agora nós temos as pessoas, já que a gente não pode deixar frete grátis o ano inteiro para todos os títulos, né? Vamos distribuir livros, não é assim tão simples, vamos dar descontos o ano inteiro. Tudo tem custo, tudo tem custo. Nós fizemos essa divisão, são 8 áreas do saber, nós temos 8 meses letivos, então organizamos para que isso pudesse também ser mais distribuído, enfim, né? Para termos mais abrangência. E eu acho que esse programa é especial hoje, porque nós estamos com o primeiro programa que está pegando a nossa agenda do começo. Embora nós já tenhamos a experiência do podcast e da agenda desde setembro do ano passado, a gente pegou o ano andando, né? Sim. Esse ano é o CCNE, então está inaugurando a nossa agenda, que em breve vai estar aí agora, já nessa semana, em vários pontos, biblioteca, livraria, uma agenda. A gente brinca que ela é colecionável, porque atrás dela tem sempre um pôster que faz menção aos nossos pôsteres, aos nossos murais aqui da universidade. Então, sempre tem um detalhe, alguma coisa que, depois que a pessoa olhar a agenda, ela pode guardar para ter um recorte do mural, do seu prédio e tal, na sua casa. E, bom, retomando mais um pouquinho, nós estamos indo para os nossos minutos finais aqui da entrevista. A gente tem bastante coisa para conversar e acaba que, quando vê, já está quase na hora. Professor, como é que tu percebe que essa atuação em tantos... são 4 PPGs, a especialização, e outros 3, né, com mestrado e doutorado. Como é que tu percebe que se essas visões te permitem circular mais pela universidade e perceber nuances, né? Como é que isso chega na tua vida, até assim no diálogo com os alunos? Não sei se tu já trabalhou como gestor e como é que isso se encontrou, se tu ainda pensa em gerir também, coordenação de curso, essas coisas. Eu já fui gestor, já fui chefe de departamento, já fui coordenador de especialização. Justamente porque nós falávamos em minúcias, em variáveis, e às vezes difícil. Trabalhar em diversos programas de pós-graduação dá uma flexibilidade muito grande de conhecimento. Então, isso é muito bom. Por causa que na realidade, a teoria é a mesma, a técnica é a mesma. Eu penso que tu, enquanto engenheiro de produção, fico pensando assim, a cabeça funcionando, sabe? Não para. Vou ter que confessar que não para. Então, dá uma flexibilidade, e a conversa que tu tem com teus pares, vai numa reunião teve das contábeis, todos os alunos e professores. Então, tu tá sempre prestando atenção para aprender alguma coisa, para ver aprender alguma coisa, porque tu não é da área. E os alunos também estão te sugando, estão te pedindo informação. Então, é uma coisa muito interessante. O que eu acho que isso, ao longo prazo, médio e longo prazo, te traz uma facilidade muito grande de tu absorver as coisas. Tu não fica engessado em fazendo assim, tu tá sempre dinâmico. Tu tem que estar pensando várias opções, porque qual é o nosso maior problema dentro de um pós-graduação? É achar o ineditismo do trabalho do aluno, que às vezes nem o próprio aluno se dá conta que aquilo é inédito. Mas por que é inédito? Qual é a novidade? Qual é a contribuição social que o teu trabalho está trazendo? Isso, o teu trabalho junto do conselho também te dá essa ponta de lança quase, né? Exatamente, porque o que acontece no conselho? Eu tenho vários relatores de quase todas as áreas.
E as pessoas estão extremamente atualizadas ali dentro. É questão ambiental, poluentes, é questões de empresas, é animais, é tudo. Então, assim, ó, é isso que eu digo. Tu chega, tu consegue absorver melhor as informações e não se torna uma coisa custosa para ti. No início, a gente... digamos assim, tu tem que pensar e raciocinar o que tu tá fazendo. Depois, eu acho que tu entra no piloto automático. E aí, tu consegue absorver essas coisas. Eu acho muito interessante. Eu acredito que é muito mais compensador do que eu ter sido na época que eu era gestor. Porque tu ser gestor, tu tem aquela tua agenda de compromisso, a tua agenda com financeiro, a tua agenda com imobiliário, com tudo, né? E aí, não é muito o meu perfil. Então, eu prefiro mais esse lado da pesquisa. Então, eu acho que vale a pena. E esse trânsito facilita muito. Eu entendo que justamente, né, com esse olhar sobre as variáveis te permite chegar com mais flexibilidade mesmo e até nas relações humanas, né? Por isso que eu perguntei com relação à gestão, então, chefe de departamento, coordenador de curso, que são situações que muitas vezes existem situações administrativas, enfim, tem que ser geridas. Mas, às vezes, existem questões que são desse nível de empatia, né? No nível mais de relacionamento mesmo, né? E como é que tu te enxerga nessas dinâmicas dentro lá da tua experiência como chefe de departamento? Já pensou em outros espaços, assim, que sejam, talvez, pró-reitorias, enfim? Não pensei nada ainda. Não pensei em nada. É que eu já fico pensando lá na questão da gestão de um engenheiro de produção. Sim. Que vai trazer um olhar... Na realidade, tu como engenheiro de produção, tu tem teu pensamento é treinado para te otimizar as coisas. Exato. Aí tu pode otimizar as coisas de várias maneiras, né? Então, tu vê alguma coisa e diz, não, mas isso pode ser feito de maneira diferente, mais eficiente. Isso aí a gente adquire essa visão. Não sei se é só por causa do curso ou por experiência, por conhecer bem a universidade, porque a gente já tem 30 e poucos anos de universidade, né? Então, isso facilita bastante. E, claro, se a gente é convidar para alguma coisa, se nos convidaram, é porque a gente consegue desempenhar. E nada se consegue se não tiver esforço, né? Então, a gente tem que, quando tu te predispõe a assumir alguma coisa, tu vai te predispor a assumir aquilo que tu tem capacidade de resolver, né? Então, pelo menos eu acredito que todas as pessoas façam isso, né? Então, eu também sou conselheiro da PUSM. Ainda tem a PUSM. Mas a PUSM lá é mais lúdico, né? Então eu sou de um conselho lá, que também eu não tenho uma agenda fixa, então é mais para discutir ideias. Então é uma coisa boa. Que é sempre bom também, né? Também é um outro público, então é outro público, com outro formato, a gente observa mais a questão de associados, de benefícios, então é uma coisa muito interessante. O nosso slogan, que é a nossa frase do programa, é conversas para além do livro. Porque nós temos, sim, o item, o produto livro, né, com o seu conteúdo, com a sua capa, enfim, as coisas inerentes à produção do livro, mas é sempre bom que a gente entenda ou procure saber como é que esse tema se aproximou da vida da pessoa que está aqui falando, porque isso pode ser talvez inspirador para quem está nos ouvindo. Sim. Então, como é que determinadas coisas, por isso que uma das perguntas que eu faço no início é: qual foi a primeira vez que tu teve um olhar diferente sobre um determinado tema, né? E que não existe caminho errado. Não, com certeza não. Às vezes a gente, por imaturidade, possa pensar que está trilhando o caminho errado, mas às vezes esse caminho errado é o processo para a tua evolução. E a evolução não é só eu tratar bem o próximo, a evolução é contigo mesmo, tu saber daquilo que tu é capaz, tu viver bem, tu viver tranquilo, isso é a evolução. E nesse processo evolutivo entra a ciência, entra a escrita, entra tu tratar bem as pessoas que convivem contigo. Então é essa evolução que nós temos que ter, por causa que o mundo não é só a conquista de eu consegui bolsa PQ, eu consegui bolsa não sei o quê, eu fui para o exterior 2 vezes, eu fui para tantos congressos. Isso passa, isso vai acabar, né? Então a gente tem que produzir alguma coisa que realmente deixe um legado para alguém.
E às vezes é difícil de se encontrar. Eu, por exemplo, me encontrei na matemática depois de já ter falhado no vestibular, tentado outras coisas, e é uma coisa que aproxima. Eu, por exemplo, a minha descoberta por análise multivariada foi com o professor Miguel Verdinelli, que já é falecido, que me convidou, até estava conversando com o pessoal no laboratório, me convidou para ir no Parque da Marinha fazer um curso de multivariada. Eu achei que era uma coisa assim top. Não, era uma ilha lá em Florianópolis e realmente passamos, eu acho que uma semana só estudando multivariada. Era um grupo de pessoas. Então, uma coisa que rendeu. Eu digo assim, eu achei que não ia me interessar por aquilo. Mas a semente já tinha sido plantada. Eu digo, não, mas isso tem fundamento, fecha aqui. Aí tu vai começar a estudar com poluentes na natureza. Tu vai ver que vai fechar a análise e fechou. Tu vai trabalhar com... Então, assim, vai fazendo um certo sentido, né? Então, e aí tu vai te dedicando mais. Sim, porque o lado, tu vai ter o lado dessa análise, ok, que são os dados. São os dados. Mas o quanto aquilo vai te permitir agir sobre uma realidade. Vai te agregar valor, por causa que o agregar valor não é só o financeiro, né? Tu pode agregar valor porque tá evitando de poluir, tu pode agregar valor porque está trabalhando com nascentes de água. São problemas que estão aí cada vez mais evidentes. Evidentes, né? E talvez tu fazendo uma análise univariada tu não consiga. Claro que tu vai... Como é que tu vai divulgar isso aí? Ou tu vai fazer uma dissertação, ou uma tese, ou um podcast, ou um livro. Então, assim, a maneira que tu vai mostrar para os outros esse resultado é outra etapa. Tem várias outras maneiras, hein? Então, o que acontece? É não desistir daquilo que tu... eu estou fazendo matemática, estou fazendo pedagogia, não estou gostando. Não, alguma coisa tu está aprendendo. E é isso que é a multivariada, é o interrelacionamento de variáveis. Nesse teu processo, nessa tua caminhada, tu está absorvendo informação de todo mundo. Ninguém acha que não está... eu não estou absorvendo. Está absorvendo, sim. Em algum momento vai dar o resultado. Que eu já fico pensando em outros termos aqui. A gente recentemente conversou aqui sobre transdisciplinaridade, né, com a professora Cristina, lá da PRPGP, e também conversamos sobre as situações, as complexidades e o legado com o professor Flavi, que ele trabalha, né, tá à frente da Pró-Reitoria de Extensão, e com a questão dos geoparques também, tendo que gerir tantas coisas, tantas variáveis que talvez... geracionalmente a gente nem consiga ver, mas pensar prospectivamente na questão do legado, que é uma coisa que tu mencionou. Então, mas enfim, para isso eu acho que a gente vai ter que marcar um outro programa. Com certeza. Mas só uma ressalva. A gente consegue fazer essas coisas porque nós temos a Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos um respaldo muito forte, temos pessoas responsáveis nos setores, porque o pessoal costuma dizer, a Universidade Federal, o pessoal não trabalha. O pessoal trabalha extremamente. O pessoal, na realidade, o pessoal não conhece a Universidade Federal. Quem fala isso é porque não nos conhece. As pessoas deveriam vivenciar mais. E vão ver que aqui é um universo muito rico dentro da universidade. Sempre tem o que se aprender, em todas as áreas. E, inclusive, com os projetos de extensões que saem de dentro do campus da UFSM. Então, assim, eu visto a camiseta da universidade e acho que é um divisor de águas para Santa Maria Universidade, nos geoparques, em tudo que fez. Então, claro que a gente às vezes não compactua com tudo que fazem, mas o norte é sempre o mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena vir conhecer a UFSM. Professor Adriano Mendonça de Souza, muito obrigada eu que agradeço. Pela tua presença. Conte sempre conosco. E a você que está nos ouvindo aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.